muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um programa Cidades em Debate, aqui no canal 40.1 da TV Unisantos, também canal 12 da Claro TV e também na nossa querida TV Com, canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV. Estamos transmitindo para toda a Baixada Santista. O nosso abraço a você de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, o pessoal também de Mongaguá, pessoal de Itanhaém, pessoal de Peruíbe, Bertioga, todo mundo na sintonia. Quero agradecer a esse tanto de telespectadores que entram em contato conosco aqui, através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp também, que a gente vai passar já, e a gente agradece de coração todo esse carinho aí, o pessoal que participa, o pessoal que elogia, o pessoal que dá a sua contribuição através de seus comentários também. Obrigado pela presença de todos vocês. Bom, vamos começar aqui o nosso programa trazendo justamente as comemorações dessa segunda-feira. Hoje, dia 21 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional da Eliminação dos Preconceitos Raciais. Hoje também é o Dia Nacional do Naturismo, né? E tem aqui o boletim da Covid, o nosso boletim da Covid da cidade de Santos, trazendo aqui o nosso boletim, dizendo que houve diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 104 para 100 pessoas, uma queda de 3,8%. Houve diminuição também no número de internados nas UTIs para os casos mais graves, de 54 para 45. Essa aí já é uma queda que representa, né? E tomara que continue caindo, 16,5%. Lembrando que desses, 44,5% são de Santos, 13,3% de São Vicente, 13,3% do Guarujá, 15,6% de Praia Grande, 2,2% de Peruíbe, 8,9% de Itanhaém, 2,3% de outros municípios fora da Baixada Santista. E nesse momento, a ocupação, que é a taxa geral de ocupação dos 307 leitos Covid disponíveis, está em 33%. Entre os 149 leitos de UTI, a ocupação nesse momento é de 30%. Na rede SUS, a taxa é de 33% e na rede privada é de 28%. E a gente sempre dando um ressalto nesse site, né, o santos.sp.gov.br/saúde, /dados coronavírus, né, onde você tem todas as informações em tempo real. Bom, vamos apresentar aqui a nossa mesa de hoje, o nosso querido doutor Maurício Baltazar de Lima, advogado comentarista do programa. Começo de semana, doutor Maurício. Como é que está a energia aí para encarar essa semana? Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde, toda a comunidade da Baixada Santista. Sim, renovado, né? Depois de um final de semana de descanso. Espero que essa semana seja sensacional para todos, né? Todos os telespectadores, ouvintes, enfim, internautas, possam ter uma semana maravilhosa. Também cumprimento aí os meus pares da mesa. Espero que o debate de hoje seja caloroso, útil, informativo, enfim, que dignifique a nossa região. Tá certo. Não vai dar boa noite, pessoal da TV Com, doutor? Boa noite para quem está lá na TV Com. Boa noite também, pessoal. Uma boa noite. Tá certo, só para lembrar, né? Bom, vamos lá, o Marcelo, nosso querido Marcelo Rocha, contador e professor universitário. Então já vou dar uma boa tarde e boa noite pro Marcelo, né, o doutor? Fica mais fácil, né? Boa tarde, boa noite, o Marcelinho, tudo bem? Boa segunda-feira, ótima semana. Bem-vindo, hein? Opa, ótima semana, meu amigo Santiago. Boa tarde, boa noite. Doutor Maurício, doutor Rafael que está chegando, todas as pessoas que participam aqui estão sempre levando aí a audiência, né? Elevando cada dia mais a audiência do programa, que olha, Santiago está fazendo um barulho, viu? Os vereadores já estão comentando, a politicada da região toda comentando, isso tudo porque, ó, a gente está cutucando, né? Mas cutucando para o bem.
que a gente está fazendo a prestação de serviço, né? Quando a gente começa a cutucar aqui, o serviço começa a acontecer e quem ganha com isso é a população. Vamos em frente. E o pessoal ultimamente tem falado, olha, o programa é muito bom porque realmente vocês debatem em cima da verdade, né? Que é importante isso também, né, Marcelo? Ainda mais Exato. Nesse universo polarizado que nós vivemos aqui no Brasil atualmente, então é muito importante a gente ter esse compromisso aí com a verdade. O doutor Rafael Ferrari, advogado também conosco. Ô, doutor Rafael, seja bem-vindo, como é que tá? Tudo bem aí? Boa semana, hein? Santiago, prazer estar de volta, né? Faz tempo que eu não fazia o programa. É sempre um prazer. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde, Marcelo. Bom programa a todos. Bom, vamos lá. E conforme o Marcelo estava falando, né? Poxa, o programa está fazendo barulho, porque a gente vira e mexe, a gente dá uma cutucada, começa a primeira pauta aqui, que foi falada, inclusive, semana passada, né? Nós falamos sobre isso. E agora aparece a notícia de que o vereador Antônio Fidalgo Salgado Neto, o famoso Toninho Salgado do PSD, do Guarujá, ele vai requerer junto à prefeitura do município, na próxima sessão ordinária, né, que vai ser inclusive amanhã, terça-feira, informações sobre todo o procedimento adotado que permitiu a retirada e exposição do carro fúnebre de Santos Dumont nas dependências do cemitério vertical Santista, o Memorial, no bairro do Marapé. O veículo é um Chevrolet Ramona, fabricado em 1929, que conduziu o corpo do aviador brasileiro após o seu suicídio no Grand Hotel La Plage, no dia 23 de julho de 1932. O vereador, ele tomou conhecimento após o nosso programa, o Cidades em Debate, ter abordado esse tema na semana passada. O vereador está pedindo cópia de inteiro teor do processo administrativo que contém o termo de parceria cujo objetivo é o serviço de restauração do carro fúnebre. E também quer saber por que o veículo está exposto no acervo de carros antigos do cemitério Memorial e qual a previsão de retorno. Essa matéria ela foi feita inicialmente pelo jornal Diário do Litoral, né, que publicou uma reportagem sobre essa questão no dia 27 de janeiro. E aí, inúmeros contatos, né, da população do Guarujá, que estão preocupados aí com o patrimônio histórico da cidade, entraram em contato lá com o jornal. E na semana passada nós passamos essa matéria aqui no programa, onde reacendeu ainda mais esse impasse, porque até então nada tinha sido feito. E a Prefeitura do Guarujá, por sua vez, também informa que o serviço de restauro do carro fúnebre foi doado pela empresa Memorial, conforme consta em termo de doação assinado. Portanto, o serviço não gerou despesas aos cofres públicos. Por fim, reitera que o veículo, nesse momento, encontra-se em poder do doador, com o trabalho de restauro já na fase final. Doutor Maurício, é claro que a gente está vendo essa notícia, mas tem várias situações aqui que a gente observa. Por exemplo, se a pessoa está com um carro que não é dela, ou então de uma forma irregular, ou se no caso a própria prefeitura, sabendo que é um monumento histórico, né, esse carro, que claro que todo mundo um dia ou outro vai ver que está faltando o carro ali. De repente, nota que o carro não está mais lá. Eu acho que a prefeitura não deve ter vendido o carro, né, por sua conta e risco. Com certeza não. E também, no caso, o Memorial não deve ter comprado o carro por sua conta e risco. Será que isso, por exemplo, o carro está restaurado, eu vou deixar ele em exposição aqui até vocês virem buscar. Será que é mais ou menos por aí? Ou tem alguma coisa mais quente aí nesse lado? Com certeza tem alguma coisa errada. Eu não diria quente, porque pode ser fria também, enfim. Mas está errado, Santiago. São três situações absolutamente distintas. A restauração, que é um tipo de prestação de serviço que tem que ser feito de forma adequada, no local adequado, né? Como também é absolutamente diferente e tem o seu respectivo valor, exibir uma peça de museu, que tem o seu valor social, econômico e regional lá na cidade de Guarujá especificamente, também tem valor. E aí, uma doação de uma prestação de serviço, do restauro, não tem nada a ver com a exibição, salvo se for uma espécie de pagamento, mas aí tem que quantificar, tem que colocar no contrato, tem que colocar o período, ad eterno, quer dizer que eles restauram e vai ficar aqui por exibição junto com outras peças para o público em geral, inclusive eu já fui lá, é um local muito bacana, enfim, é bom de ser visitado,
mas ainda assim tem um valor, e esse valor tem que ser pago para a municipalidade, para o povo de Guarujá. Enfim, está muito errado, precisa vir à tona esse procedimento e, quem sabe, o Ministério Público atuar. Por quê? A doação tem valor? Tem valor, está doando, tem aí uma contrapartida, ele pode estar fazendo alguma coisa de bom para a comunidade, afinal de contas, toda a região abraça aquele empreendimento, então eles têm lucros. Fazer de forma graciosa esse tipo de restauração seria um retorno que ele daria à população, beleza. Mas ainda assim, a exibição de uma peça que tem tamanho valor deve ser avaliado e remunerado, Santiago. Melhor que fosse que essa exibição fosse lá no Guarujá, visitantes e turistas do Guarujá. Porque parece que, segundo informações, esse carro tinha saído de lá realmente para prestar uma homenagem para os aviadores do aeroporto do Guarujá. Foi a última vez que ele saiu, que ele ficava lá naquela redoma de vidro, né, na avenida, e aí o que acontece? Ele foi para lá justamente para a exposição. E de lá, ele já foi para a restauração. Aquele negócio, já que tiramos o carro, então já vamos levar para a restauração, porque o memorial já tinha se comprometido a restaurar. Ô Marcelo, que é diferente, por exemplo, quando a gente leva o carro numa funilaria, né, para o funileiro fazer um trabalho, aí ele fala, vai demorar uma semana. Você fala, pelo amor de Deus, não posso ficar sem o carro. Agora, um restauro, muitas vezes, pode demorar até 5 anos, né? Essa que é a verdade. Será que foi uma falta de programação aí, no caso do poder público, para poder reformar o carro? Porque a gente sabe que o tempo, se não reforma também, corrói e leva embora, né? O que você acha dessa história, Marcelo? Olha, Santiago, se o veículo é de poder da prefeitura, primeiro que para ter a doação, né, nesse caso aí, é um bem público, tinha que ter um chamamento para ver aí qual a melhor forma de fazer esse tipo de serviço, o que fazer, como fazer, qual a contrapartida desse serviço, né, após essa prestação aí de restauro do veículo, né? Como é que ficaria, enfim, né? Vamos aguardar aí, ver se o processo administrativo aparece. De repente teve todo esse processo, a gente não teve conhecimento, né? Pode até acontecer que tenha tido, né? Vamos torcer para que sim. Mas quando você fala do bem público, você não pode fazer as coisas a bel prazer. Você tem que fazer tudo com transparência. E a transparência pede que você abra o processo para que todos tenham acesso, né? Até mesmo quando você vai abrir a possibilidade, né, de alguém patrocinar alguma coisa, você tem que abrir para todo mundo, para quem quiser ter interesse de patrocinar, poder patrocinar se quiser. Você não pode chegar e falar, Santiago, traz a tua empresa aqui para patrocinar. Não, você tem que abrir para todos que têm a mesma empresa do seu ramo, ter a possibilidade de patrocinar, já que é gratuito, né? Então, vamos aguardar, espero, né, que a idoneidade aí das ações tenha ocorrido, e se não ocorreu, o próprio doutor Maurício já cantou a bola. Ministério Público na área, e que a apuração ocorra, e aí quem tiver culpa no cartório pague pelos erros, né? Eu imagino, eu até concordo com você em certo ponto, Marcelo, eu imagino que quando a pessoa vai restaurar o carro, aí onde nós vamos levar, como é que vai ser, quanto vai custar, mas nesse caso aqui parece que foi uma doação, né? Não teve custo nenhum para o poder público. Não, mesmo assim, Santiago, eu vou restaurar o carro. Isso, tem que abrir um processo, porque de repente, tem lá, hoje quem está se beneficiando desse veículo é lá a entidade aqui de Santos. Poderia ser outra. De repente um outro clube teria interesse nesse restauro, queria levar, né? Se eu soubesse, de repente eu poderia trazer aqui para minha contabilidade, botar o carro aqui, ó. Eu tenho interesse e tal, para mim é importante, para minha atividade, poderia ser, né? Então, assim, quando você vai fazer, você tem que abrir um procedimento, um chamamento, alguma coisa, para que a transparência ocorra. Acho que o doutor Maurício quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, doutor Maurício? Só complementar muito bem a fala do nosso Marcelinho. Há interesse, inclusive, da família do Santos Dumont, da cidade de Petrópolis. Tem um museu lá fantástico dele. Por que não? Esse carro podia estar exibido lá, sendo exibido lá. Então, assiste razão ao Marcelo, que eles poderiam ter participado desse chamamento, ter feito o restauro e, quem sabe, até pago alguma quantia ao município do Guarujá para exibi-lo lá por algum tempo, né?
e quem sabe trocar de peças, enfim, uma série de interesses públicos em relação a essa peça que não está sendo observado. E aí, a princípio enfim, uma série de princípios que não estão sendo, né? Transparência, legalidade, enfim, uma série deles que não estão sendo observados. Porque o que aparentemente eu noto é que teve uma falta de programação, né? Porque uma restauração é uma coisa que demora mais e parece que caiu no esquecimento, a impressão minha, Rafael, porque, vou restaurar. Aí o cara liga semana que vem, aí tá pronto? Não, amigo, restauração demora 3 anos, 4 anos. Aí, tá bom, vai fazendo. Quando ficar pronto, me avisa. Aí, de repente, esqueceram de avisar e deixaram lá o carro pronto. Tá pronto aqui, se quiser, vem buscar. Enquanto isso, tá aqui no meu estacionamento, né? Porque quer queira ou não, ali no Memorial é estacionamento, que a gente vê que não é o único carro antigo que está ali, né? Já que eles não vêm buscar, enquanto isso, deixa aqui para o povo ver, o pessoal de Santos, não sei, né? Pode ter sido isso. O que você vê nessa situação, Rafael? Santiago, primeiro a gente tem que ter em mente que isso daí não é um bem que pertence à Prefeitura do Guarujá ou à Prefeitura de Santos, é um bem público. Como, por exemplo, para o internauta entender, a praia ela não pertence à Prefeitura, ela não pertence à União, ela é um bem de uso geral do povo. Quem administra é a União, quem administra é a Prefeitura. Nesse caso, o carro perdeu a característica de um bem imóvel, né? Não pertence a quem tem a posse. Ele é um bem público, ele é um bem que está sendo exibido, ele já tem aquele valor histórico, né? Então, nesse caso, a Prefeitura se vendeu ou se entregou como doação, ela não poderia fazer isso à livre vontade dela. Eu estou a fim de vender esse carro, vou vender. Não pode, porque o bem não pertence a ela, pertence ao povo. Então, teria que ter um procedimento administrativo para que essa venda ocorresse, teria que ter demonstrado interesse público nessa venda, porque, a princípio, o interesse maior é que esse bem ele fique exposto para que traga turismo e etc. para a região, então teria que mostrar um interesse público para vender. Como o Marcelo falou, bem colocou, teria que abrir sim um procedimento, de novo para o internauta entender, teria que ser uma espécie de licitação, não é bem uma licitação, mas teria que ter uma concorrência para que várias empresas ou entidades que têm interesse em fazer essa restauração apresentassem a melhor proposta, porque o memorial ele pode doar essa restauração, mas ele pode usar materiais que não condizem com a qualidade que o objeto tem que manter. Então teria que fazer uma apuração de todas as empresas, entidades que têm interesse, qual o material que vai usar, qual a forma de restauração que vai ter, e a melhor vence. E aí a empresa ou a entidade poderia fazer essa restauração. Então, como o Dr. Maurício falou, ao que parece tem uma coisa errada aí. Por que o memorial? Só ele apresentou essa doação? Cadê essa doação? Se a doação é pública, teria que ter sido um procedimento público para a gente ter noção e ciência do que foi acordado entre a Prefeitura e o memorial. E por que não foi aberto a oportunidade para outras empresas e entidades também oferecerem essa doação de restauração, né? Então, um excelente trabalho do vereador que está zelando pelo patrimônio público. Acho que essa é a função de todos os vereadores. Eles deveriam sempre fiscalizar o que a Prefeitura faz com o dinheiro público, com os bens públicos, e, querendo ou não, se tem coisa errada ou não, o Ministério Público ele tem que atuar para poder investigar e descobrir o que realmente aconteceu. Inclusive a gente vai descobrir amanhã, né, que vai ser a sessão, terça-feira, e a gente vai continuar, claro, né, acompanhando esse caso aqui, para saber o que vai ser alegado, né, o que vai ser pedido e o que a Prefeitura também vai entregar. Doutor Maurício, mas só para encerrar o assunto, você acha que isso aí vai terminar bem, né? Agora vai, né, porque vai virar luz, porque com essa requisição da Câmara desse procedimento, vai ser verificado de que forma que foi feito esse acordo, né? E certamente vai ser retificado, porque, assim, ao que parece, houve um acordo, assim, na escuridão. Você conserta, né? Você repara e exibe lá, porque lá não é um estacionamento, né, Santiago? Devemos concluir, lá é um museu, que é uma atração, não só para aqueles que estão na formalidade do fúnebre, né? Mas também existe lá para quem vai lá examinar os bens, são muito bonitos. Então, me parece que é algo valorável economicamente falando. Tem valor a exibição ali, entendeu? E esse valor tem que ser repassado para o município do Guarujá.
Tá certo. Bom, nosso programa Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Na TV Unisantos, o programa de segunda a sexta, a 1h da tarde. E também pela TV Com Santos, às 7h da noite. E lembrando que temos aqui as nossas redes sociais. Faço aquele convite para você participar das nossas redes sociais. Tem o nosso WhatsApp, o 99603-1485. Seja também um seguidor nas nossas páginas. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos também com o nosso canal no YouTube, né? Dê aquele likezinho e siga a nossa página para que você também fique a par das notícias aqui, principalmente da nossa região, que são debatidas diariamente aqui no nosso programa. Bom, vamos trazer uma outra notícia que nós estamos aguardando esse resultado também. Parece que agora chegou o resultado, né? E muitas vezes quando chega o resultado, ou é do jeito que a gente espera, ou não é do jeito que a gente espera. Então, acho que agora todos vão tomar as suas conclusões. A Comissão de Transparência Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, resolveu divulgar o documento com as respostas sobre o processo eleitoral enviado às Forças Armadas. Isso acontece após parte das perguntas serem vazadas. A decisão da divulgação aconteceu em acordo entre o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, né, e o futuro presidente, o Edson Fachin. E também estava presente Alexandre de Moraes. A justificativa é que as informações são de interesse público e não impactam na segurança cibernética da Justiça Eleitoral. O documento contém 69 páginas, sem contar os anexos. Ao todo, o TSE responde 75 perguntas feitas somente pelas Forças Armadas. Os primeiros questionamentos são sobre o organograma dos responsáveis pelas estruturas de tecnologia da informação, plano de gestão de risco e relatório de risco dos últimos 4 anos. Segundo o tribunal, 712 riscos foram registrados nesse período, sendo 257 deles classificados de nível alto e 68 crítico. Na sequência, perguntas técnicas sobre auditoria, backup, versão dos sistemas, assim como segurança do software, são respondidas também. Quer dizer, pelo que parece, responderam, mas muito técnico, né, o Marcelinho? Pois é. Para a gente, que pelo menos eu que não sou da área de tecnologia, né, é um documento realmente técnico, né? Eu prefiro aguardar aí o parecer das Forças Armadas com base nesse relatório, nessas respostas, né, que venham aí das Forças Armadas. Agora você vê, né, como são 2 pesos e 2 medidas, né? O relatório vazou. Depois de ter vazado, aí os ministros do STF, do TSE, que agora estão no TSE, divulgam o relatório. Se fosse lá pelo presidente, alguma coisa, meu Deus do céu, o que daria isso, hein? Inquérito, abriria um procedimento, vai para a PGR, vai para coisa. Tá começando a ficar chato, né? A mesma coisa, né, acontecer tanto por parte do presidente quanto por parte do STF, né? Então a gente fica no meio dessas histórias, e o Brasil com tantos problemas, né? Vê o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o que está acontecendo em outras partes do Brasil. Os governantes não investem em infraestrutura, estamos pagando um preço muito caro, né? Preço muito caro por conta aí de tanta ingerência, né? Então estava e está na hora do judiciário parar de legislar, atuar efetivamente, né, na área jurídica e fazer e pôr força para que as ações de gerência na área de gestão pública realmente aconteçam, como deve acontecer. Então, eu prefiro, nesse caso aqui, meu irmão, aguardar aí o parecer das Forças Armadas, porque já que ele recebeu as respostas, vamos ver o que eles vão dizer, né? Bom, você falou uma coisa muito importante, viu, Marcelo, que, por exemplo, o Brasil ele é muito atrasado quando começa a vir esses ataques políticos, né? Porque fica briga entre eles e o povo fica aqui, né? De braço cruzado, esperando para ver o que vai acontecer, porque quer uma solução, né?
E um caso é até difícil a gente falar que um caso positivo diante de uma tragédia tão grande quanto teve lá em Petrópolis, né? A gente fica até comovido, né? Fica muito chateado de saber que pessoas simplesmente foram dizimadas, casas desapareceram, a rotina vai ser outra a partir de agora. Enfim, as imagens que foram muito fortes também, dos ônibus afundando no rio, é uma coisa impressionante, né? Então a gente não quer falar sobre isso, mas o que eu tiro de positivo disso é que nesse momento, de um dia para o outro, foram liberados 2 bi para início imediato de obras, sendo o governo federal, o governador do Rio de Janeiro e o prefeito da cidade de Petrópolis. Os 3 são opositores um do outro. Mas, nesse momento, eles deixaram a política de lado e agiram como a gente quer ver que eles agem, né? Agiram do modo certo. Vamos agilizar. Então, quer dizer, o Brasil está perdendo muito com isso, né, Marcelo? Você tocou num ponto muito importante. E no caso aqui do TSE, a gente nota que eles estão sentando em cima de um negócio que vamos dizer assim, ó, a letra A do povo, que é o que? A letra A da democracia, que é o voto, né? Então não poderiam brincar com um negócio tão sério como esse, né, doutor Maurício? O que você vê nisso aí? Eu vejo com a clareza solar que tem problemas, né, Santiago? Veja bem, é um questionamento do Exército a respeito da segurança do sistema eleitoral das urnas eletrônicas. Bom, que demorou, o Exército teve que reiterar para ser respondido. Aí a resposta é vazada, veja bem, vazada, e só depois de ter sido vazada eles vêm com uma resposta. E nessa resposta, absolutamente técnica, de difícil leitura, e que, como o Marcelo muito bem falou, precisa da réplica do Exército, ainda assim, vem a notícia de que passou, salvo engano, você falou aí, 761 riscos que eles observaram. Puxa vida, precisa dizer mais alguma coisa? Demoraram para dar a resposta porque tem problema. Aí, quando vem a resposta, admite que tiveram 761 tentativas. 712. 712, desculpa. Isso. Né? E, ainda assim, respostas de que o sujeito, né, um homem de inteligência comum, não consegue ler porque é altamente técnico. Então, precisa da resposta do Exército. Doutor Maurício, eu estou vendo aqui, ó, 712 riscos, sendo que 257 deles foram classificados de alto nível. Então, tem problema. Não é seguro no meu ponto de vista. E eu estou ansioso pela réplica do Exército, que certamente vai dar um pitáculo aí de qualidade para colocar luz nesse breu que tem aí no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá. Espero que 2022 tenha eleições tranquilas depois de esclarecer esses fatos todos. Ô, Rafael, como é que você vê aí esse esclarecimento que o doutor Maurício acabou de falar ali? Torce para que isso aconteça, a gente também, né? Para que tenha esse esclarecimento. Mas o que você acha que vai acontecer, por exemplo, se o presidente do TSE falar, não, vai ser assim, não vamos mexer em mais nada e pronto? É complicado, né? Mais um episódio aí nessa polêmica da urna eletrônica. Eu não tenho conhecimento técnico nenhum para avaliar nem as respostas, nem para avaliar a segurança da urna em si. Mas, ao que parece, as respostas foram meio que evasivas. E assim, de novo, não vai ter punição nenhuma, nem quando é o STF, nem quando é o TSE, que são os mesmos, a maioria tem os mesmos ministros, né? Então, não vai ter nenhuma punição, eles fazem o que querem, eles são os fiscais, então quem vai fiscalizar o fiscal? Não tem alguém que possa repreender pelo menos essa atitude de ter vazado e depois eles publicarem essas respostas. E assim, na minha opinião de leigo, eu acredito que ali tem respostas que possam colocar em risco ainda mais a segurança da urna eletrônica, né? Por exemplo, o sistema operacional. Ninguém tem conhecimento, só que agora pessoas, talvez com má intenção, e que tenham esse conhecimento técnico, né, os hackers em si, eles já vão ter conhecimento de qual é o sistema. Será que isso não vai fragilizar a segurança? Então, a gente tem que ficar de olho nessa situação. Eu acho que talvez até o Ministério Público Federal intervir para ver se essas respostas estão corretas, ver o parecer das Forças Armadas para ver se realmente satisfez, né, essas respostas.
e que venha um documento que o cidadão comum entenda que realmente é seguro ou não é seguro e que tome as medidas necessárias para trazer a segurança, seja com a urna eletrônica, seja outro tipo de votação. Temos tempo até as eleições para fazer essa adaptação, assim como tem tempo para as eleições para eventual hacker tomar ciência de todas aquelas respostas e, se tiver má fé mesmo, tomar alguma medida. Então, eu acho que espero, assim como o doutor Maurício, Marcelo, todo mundo espera que tenha umas eleições tranquilas, mas medidas têm que ser tomadas, né? Da forma que está, acho que não dá, né? Tá aí. Bom, nosso programa Cidades em Debate, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui um recado, né? Para a gente tomar um gole d'água. E em seguida a gente já traz aqui o nosso Momento Câmara para a gente também conversar sobre os assuntos que estão acontecendo na nossa Baixada. Maurício Araújo, já no Momento Câmara. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias. Thiago Pérez, tudo bem? Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Maurício Araújo trazendo o Momento Câmara. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias de hoje. Bem, não são muito notícias, mas eu vou contar uma história para você bem cavernosa, Santiago Pérez. Olha, lá em Cubatão, os vereadores ficaram bem indignados com o que eles descobriram. A entidade que toma conta dos idosos no município, que já foi o ano passado, e a gente noticiou aqui, né, motivo de denúncia numa comissão especial de vereadores, tá? Porque houve um bafafá lá, por que trocou a entidade, por que a prefeitura trocou, não avisou, o que aconteceu, deu uma confusãozinha lá no município ano passado, né? Por causa da troca da OS lá, que é a organização social que toma conta dos idosos. E, bom, eles discutiram lá na comissão especial, tudo bem? Só que agora, olha só que interessante, eles descobriram que a entidade que está tomando conta dos idosos contraiu empréstimos em nome dos abrigados, alegando que precisava pagar despesas emergenciais da entidade. Olha, eu estou com dívida, eu estou com umas continhas atrasadas, vamos fazer uns empréstimos consignados nos velhinhos que estão abrigados com a gente? Fizeram empréstimo consignado dos velhinhos. Olha só que bacana, Santiago Pérez. Se essa moda pega, hein? Olha, asilo fazendo empréstimo consignado em nome dos velhinhos para pagar conta. Ah, Santiago Pérez, eu quero ver o que os vereadores vão fazer lá, viu? Não adianta só subir na bancada lá e reclamar, ficar falando que é um absurdo. Tem que resolver esse problema. E é muito sério isso. Muito sério, tá? Bom, uma outra discussão agora, só que em São Vicente, em cima desse conceito de terceiro setor, que eu acho que é importante o pessoal ficar em cima, marcação cerrada ali na prestação de conta das ONGs e entidades que prestam serviço e parcerias para os municípios, tá? Lá em São Vicente, a Câmara Municipal está votando um projeto de lei para melhorar a transparência da prestação de conta dessas entidades do terceiro setor, tá? Os vereadores ali também estão querendo entender melhor como que essas verbas estão sendo utilizadas, né, com essas entidades do terceiro setor. Bom, é isso aí. Enquanto o Cubatão descobriu o golpe dos velhinhos, São Vicente está botando um projeto de lei ali que, né, vai tentar balizar melhor essa prestação de contas. É isso aí, Santiago. Um grande abraço e até a próxima! Olha, esse Momento Câmara é impressionante. Foi uma ideia do nosso grupo, né? O doutor Maurício acompanhou, que nós teríamos que prestar serviço para a população através do que está sendo feito pelas câmaras municipais das cidades da Baixada. E olha, o pessoal comenta muito quando me vê na rua. Primeira coisa que fala, o programa está maravilhoso, mas aquele Momento Câmara
quanta coisa a gente fica sabendo. Agora, uma coisa que é muito importante, o doutor Maurício, da gente falar aqui, é que, graças a Deus, existe o sistema. Porque sem esse sistema que hoje em dia existe, nada disso iria ser descoberto. Mas, olha, isso aí eu vou falar para você, é caso de cadeia, é uma nota policial. Cubatão é entidade que toma conta de idosos no município, que já foi investigada no ano passado pela Câmara, né? Foi feito, nós até noticiamos aqui. Agora descobrem que essa mesma entidade está tomando empréstimo bancário em nome dos idosos, dessa mesma casa de repouso. E ela está sendo fiscalizada mais uma vez pela Câmara por uma comissão de investigação de Cubatão, e o Ministério Público, dessa vez, foi acionado. Quer dizer, não resolveu nada, doutor Maurício? Pois é, né, Santiago? É muito triste saber que alguém que recebe verba pública para cuidar dos idosos se utiliza dessa situação para cometer fraude bancária. É, sim, de interesse público, o Ministério Público precisa atuar para saber até a que nível, né? Porque quem faz fraude bancária também faz outro tipo de fraude, de herança, por exemplo. Precisa ser verificado com muita cautela, né? E está de parabéns, de certa forma, a Câmara do Guarujá, de Cubatão, porque está investigando, está buscando, está concursando o Ministério Público. Então, nesse sentido, merece aplauso. Mas isso é uma situação muito ruim. Eu gostaria de aproveitar o alcance do seu programa para que os parentes, né, as pessoas responsáveis por esses idosos, procurem as autoridades competentes para refazer isso na justiça e receber indenização, porque em que pese já saiba a autoria do delito, quem está fraudando e por que está fraudando, ainda assim a vítima é o idoso. E certamente não deve estar pagando ou está fazendo aqueles consignados, ou seja, o prejuízo do indivíduo, do idoso, já é presumível, então ele teria, em tese, direito a uma indenização. Então, procurem um advogado e revejam essa situação na justiça, além de pressionar para buscar os responsáveis criminalmente. Ô, Rafael, você ficou indignado de ouvir essa notícia também ou não? Microfone, Rafael. Fechado o microfone, Rafael. Desculpa. Com certeza, né? A pergunta que eu faço é por que essa entidade continuou funcionando, né? Porque se já teve uma fiscalização e chegou à mesma conclusão que eles estavam cometendo fraudes, por que deu uma segunda oportunidade para eles continuarem fraudando, né? Se eles já cometeram uma vez, o problema é que a gente dá muitas oportunidades para essas entidades que fazem esse tipo de fraude. E o doutor Maurício tem propriedade para falar o quanto de fraude bancária ele tem lá no escritório, seja de idosos, seja de pessoas que não movimentam contas, mas de idoso é ainda maior, porque essa entidade sabe se o idoso tem parente ou não, parente próximo, ativo, e a maioria não tem. Então, eles aproveitam dessa situação de que ninguém está fiscalizando para cometer esse tipo de fraude. E uma terceira via nessa discussão é como que o banco aceita, né, esse tipo de fraude, porque hoje em dia, com a segurança que a gente tem, né, foto, assinatura eletrônica, meios de ligar, contatar algum parente, ver que é idoso, entre em contato com algum parente. Então, o banco teria meios para evitar essa fraude e também não faz. Será que tem algum funcionário envolvido? Então, é uma situação muito chata, realmente criminosa. Então, o Ministério Público tem que atuar e, se já é a segunda vez, é reiterado, então essa entidade não tem que funcionar. Eles não estão prestando um bom serviço. Além disso, estão cometendo crime e a gente tem que evitar. Marcelinho, acrescente as suas palavras nessa nota policial, né? Brincadeira. Os idosos sendo cafetinados, né? Vamos dizer assim, né? Com seus pagamentos pela entidade de repouso lá, quer dizer, o asilo. Nem tem muito a acrescentar, né? Só que se apure, né? Cadeia neles. Na verdade, eu vou aproveitar o momento, já que os dois profissionais de área já deram todos os caminhos aí que devem ser tomados. Vou aproveitar que nós estamos chegando aí em época de declaração de imposto de renda, né? Quem fizer a declaração no modelo completo pode aí destinar parte
da sua declaração, do valor do imposto de renda devido para o Fundo Municipal do Idoso da sua cidade, né? O recurso já vai direto ali para o município, né? Para o Fundo Municipal do Idoso, declaração completa, ou com o imposto a pagar, ou com o imposto a restituir, pode fazer, porque você diminui o imposto de todas as formas, né? E você, de uma forma direta, vai estar ajudando aí tanto ao idoso quanto à criança, se for ao Fundo Municipal da Criança. Então, diante dessa notícia tão ruim, eu vou trazer uma forma de tentar ajudar aqui, que eu acho que é o que a gente pode fazer aqui, enquanto profissional de área e tentando ajudar as pessoas. Ô Marcelinho, já aproveita e fala aí da sua empresa um pouquinho, da M. Rocha Contabilidade, porque você faz isso, né? Então, de repente, se a pessoa, quem vai fazer meu imposto de renda? O Marcelinho a gente indica aqui de olhos fechados, né? Eu mesmo faço muita coisa com ele aqui, nunca tive problema, pelo contrário, né? Já tive soluções. Como é que é, Marcelinho? Entra lá no site, pode falar, não tem problema. Você está prestando serviço? A gente atua aqui já há mais de 20 anos no mercado, né? Com micro, pequenas, grandes empresas também. Hoje estamos na era da tecnologia, né? Então na contabilidade digital, muitos serviços hoje são digitais e atuamos aí no estado de São Paulo inteiro, né? Então quem tiver interesse em conhecer, às vezes as empresas têm muitos problemas aí com pagamento de impostos e tudo mais, nós fazemos aqui um planejamento tributário, recuperação de impostos e tudo mais, tá? www.mrochacontabilidade.com.br. Acessa lá, tem o WhatsApp, vai conversar comigo ou com o André aqui e a gente dá o melhor atendimento para poder ajudar da melhor forma. Legal, mrochacontabilidade.com.br, tá anotado, pronto. Aí o pessoal já pode entrar em contato. Doutor Maurício, agora eu quero saber, só para a gente finalizar esse assunto aqui, que é um absurdo, né? Esse negócio que nós acabamos de falar aí dos idosos sendo roubados, né? Pela própria... Cuidadora. Pela cuidadora. Essa é a palavra que eu estava querendo achar. Pela própria cuidadora. Como é que vai ficar daqui para frente? Porque agora o Ministério Público foi acionado, né? O que acontece? E uma coisa importante que o Rafael falou também, que, poxa, não é possível. Abrir uma conta no banco já é difícil. Imagina agora você pôr o nome de um idoso sem família e pegar o dinheiro dele. Deve ter alguém lá dentro, com certeza, né? Deve ter, sabe, Santiago? E eu estou pensando aqui até com o curso do Rafael para pensar juridicamente, já que eu já estou distante do processo de crime há algum tempo. Considerando que são vulneráveis, Rafael, considerando que esses descontos, essa fraude bancária, ela continua sendo descontada dos pagamentos da aposentadoria, do benefício por morte dos aposentados. Me parece que é a figura do crime continuado. Essas pessoas podiam ser presas até em flagrante, não podiam? Não deveriam, ou pelo menos uma preventiva, porque tem outros vulneráveis lá que podem sofrer o mesmo destino. Recorrente, né, doutor? Como o Rafael falou também, já a segunda vez, né? O que você acha, Rafa? Eu acho que se os pagamentos fossem mensais, todo mês receber algum pagamento, eu acho que sim. Mas como, nesse caso, o empréstimo entra uma vez só e acabou, por mais que tenham sido pagos, né, sejam pagos ao longo dos meses, acredito que não está sendo cometido vários crimes ao longo dos meses, né, apesar do desconto acontecer. Mas, por exemplo, se caiu... hoje é dia X. Se caiu ontem, por exemplo, o flagrante, até 24 horas em tese, a gente poderia enquadrar. Então, se, por exemplo, o Ministério Público encontrar um depósito hoje, os responsáveis, obviamente, podem ser presos em flagrante, porque o crime meio que acabou de acontecer, tem a identidade, né, das pessoas que cometeram, mas o que vai acontecer agora é o normal, né, do procedimento crime, abrir um inquérito policial, investigar, tem que investigar os responsáveis pela casa, e independente se é um funcionário que está praticando ou não, o patrão, no caso da entidade que cuida, né, o patrão ele responde pelos atos do empregado, assim como o banco vai responder pelos atos de algum funcionário que tiver envolvido nesse esquema, né? E a outra, agora vamos dar um pulinho lá na Câmara de São Vicente. A Câmara volta o projeto de lei, né, a PL, para melhorar a transparência com a prestação de contas para as entidades do terceiro setor. O Marcelinho, doutor Maurício, fala para a gente primeiro, doutor Maurício, Marcelo, como é que é isso aqui? Então quer dizer que
Tem jeito de dar golpe no sistema ainda, né? Tem, Santiago. E São Vicente sofre muito com esse tipo de golpe, né? Principalmente aquelas associações ligadas ao município, né? Associações de pais, mestres, associações de ajuda de instituição aqui e ali, porque vem verba pública e nem sempre eles pagam de forma correta quem de direito. Então, aqui no escritório, por exemplo, tem inúmeras reclamações trabalhistas contra essas instituições e chamando a prefeitura como responsável solidário, porque deveria fiscalizar e não fiscaliza. Então, deve ter recebendo tanta sentença lá para pagar que eles resolveram só agora, eu tenho processo aqui com 7, 8 anos, só agora corrigir a forma de fiscalizar para evitar sentenças futuras, porque realmente existe uma série de fraudes internas, inclusive, com contribuição de prepostos, de políticos, e por isso precisa ser melhorado, Santiago. Ô Marcelinho, esse terceiro setor seria o que especificamente? É um setor de apoio, né, ao serviço público, né? Então aí entram as entidades, as ONGs, os CIPs, OS, todas essas, o sistema S, né, que entram aí para fazer aí um apoio ao serviço público, que nem sempre consegue dar conta de tudo, né? E muitas vezes o serviço público acaba até se aproveitando, né, desse serviço para poder desempenhar outras funções. Né? Agora, indo na área da transparência, eu acho que realmente tem que ser implementado, né? E é fácil de fazer isso, né, Santiago? A gente vê tantos processos aqui. Eu estou participando da Convecon, né? Participei da Convecon, da Convenção de Contabilistas. Nossa, o que tem de ferramenta para se praticar transparência, você, hoje, com nota fiscal eletrônica, cupom, o SAT, né, você consegue transportar todas as informações para o sistema e deixar todo o sistema na internet. Todos os participantes da entidade, o público em geral, tem acesso às informações ali da entidade para verificar se o gestor está fazendo bom uso ou não do sistema. Não existe nada melhor do que deixar as pessoas que se beneficiam daquela entidade verificar o trabalho, para onde está indo o dinheirinho que está indo lá para ela. Se você fizer isso, você pode ter certeza que as próprias pessoas vão gritar com o gestor, né? Agora, isso leva um tempo, tem que acontecer, né? Espero apenas que não burocratizem da forma burra, né? Que seriam com mais papel, e aí isso aí acaba trazendo mais transtorno e dificulta a conferência, né? Então, que venham aí a transparência através aí da tecnologia, facilitando o acesso do povo e, obviamente, da municipalidade. Ô, Rafael, a gente nota que existe hoje essa ferramenta aí, conforme o Marcelo está falando, que é a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente nota que está tendo como vou dizer, um costume ainda, né, do antigo sistema com esse novo sistema, né, uma transformação. Você acha que daqui para frente, por exemplo, vai ser mais difícil do poder público poder... não vou falar roubar, que é uma palavra muito feia, mas não controlar tão bem assim as contas públicas? Santiago, esse assunto do terceiro setor, quando eu estudava para concurso público, era motivo de revolta por todos os estudantes, né, concurseiros. Porque analisando a legislação para o terceiro setor, eles não têm a obrigatoriedade, apesar de receberem verbas públicas, eles não têm a obrigatoriedade tão forte como o órgão político, né, o município, a União, o Estado. Eles não têm o dever de prestar contas e nem de ter essa transparência total como os outros órgãos têm, né? Então, para a gente, inclusive, um dos exemplos que os professores davam era isso, que a OCIP, né, a entidade social, órgão social, eles eram utilizados como meio de cometer fraudes, justamente por a legislação ela não ser tão rígida nessa questão da transparência. E, assim, eu acredito que não. Sempre se dá um jeito, né? Porque a nossa legislação ela não é tanto a criminal quanto a própria Constituição Federal, ela não traz tanta... não amarra todas as pontas soltas, né? Então, eu acredito que nem a prefeitura agora está fazendo, vai valer só para o âmbito municipal. Mas e as entidades federais, estaduais? Não tem uma lei específica para isso. Então, o nosso sistema em geral, principalmente o Código Penal, teria que ser reformado, né? O nosso Código Penal é muito, muito antigo, né? Da época que roubo era um crime raro e hoje em dia é um crime comum, por isso que a pena é tão baixa, né, para os dias de hoje.
Então, acredito que tem que ter uma reforma, principalmente no âmbito penal nosso, justamente para criar mecanismos para evitar esse tipo de conduta dos políticos e de quem administra o dinheiro público. Porque se a gente for analisar, mesmo assim a pena é muito branda, né? Tanto que todos os membros da Lava Jato estão na rua. Então, além do Código Penal, o Código de Processo Penal também deveria ser reformado e as legislações que envolvem esse tipo de assunto. Nossa, o Rafael deu uma aula agora, né? Porque realmente a gente vê que tem alguma coisa errada, porque você vê que é direcionado, né? O negócio é direcionado para algumas entidades, né? Então, é porque, conforme eu estou falando dessa transformação, né? Dessa adaptação à nova realidade, a gente hoje sabe, por exemplo, identificar quem quer esconder dinheiro. Quem quer esconder dinheiro, compra Bitcoin, né? Que eu até costumo dizer que essas moedas, elas são a salvação dos narcotraficantes. Essa que é a verdade, porque antes, naquele seriado do Pablo Escobar, ele enterrava containers de dinheiro e não dava conta. Precisava comprar terras e terras para enterrar container, porque não cabia mais, né? Hoje não, hoje o cara tem lá a sua senha e pode pôr o tanto de dinheiro que quiser, não vai ocupar espaço nenhum, fisicamente falando. Então você já identifica. Então é isso que eu estou querendo perceber. Sempre tem um jeito, conforme o Rafael falou também, sempre tem um jeito. Então hoje o jeito seria o Bitcoin. Mas ainda assim, pelo que eu vejo, doutor Maurício, dá para lavar dinheiro com isso aí? Claro que dá. Dá para lavar, dá para fazer pagamento indevido, dá para furtar. De repente é só furtar da exigência, da formalidade de prestar contas. De repente contratam, né, transferem uma prestação de serviço para essas OCIPs aí da vida, porque a formalidade que a prefeitura ia ter que fazer é invencível, né? Então, existe tudo. Aqui é o Brasil, sempre tem um jeitinho. Fala, Rafael. Santiago, você falou do Bitcoin, né? Mas também agora o metaverso nem está funcionando ainda e a gente vê vários famosos comprando aqueles NFTs, né? Por milhões de reais, na verdade milhares de dólares, que aí viram milhões de reais. Então, fiscalizar é complicado. Como que, por exemplo, trazendo para a nossa área do direito tributário, como que a gente vai tributar o Bitcoin? Não tem legislação específica para isso. Como a gente vai tributar essas transações que existem dentro do metaverso que nem está em vigor ainda? Como que a gente vai tributar isso? Como que a gente vai fiscalizar isso? Não tem uma legislação própria, até porque existem entidades fora do país, né? Como que a gente vai controlar isso é um mistério ainda. Tá certo. Bom, foi o nosso momento Câmara aí. Contamos aqui com a presença do doutor Rafael, doutor Maurício, o nosso querido Marcelinho. Vamos trazer aqui uma notícia que também está dando o que falar, né? É uma nova realidade. A gente está falando aqui de mudança de comportamento e essa aqui, o ano de 2022 começou com o crescimento na admissão de novos funcionários para trabalho remoto. Apenas no mês de janeiro foram mais de 30 mil profissionais contratados, o que representa uma alta de mais de 87% em relação ao ano passado, o ano de 2021. Dados apontam que o varejo, saúde e o setor alimentício e bebidas foram os segmentos que mais contrataram no primeiro mês do ano. Em números percentuais, as contratações remotas por empresas de alimentos e bebidas somam alta de 300%, seguida pelo setor da saúde, com 164%, de crescimento quando comparados com o ano passado. Doutor Maurício, a gente está vivendo uma nova realidade, a gente está sabendo já há algum tempo, né, que existem aqui os home office. Agora, a primeira vez que eu vejo a empresa querer contratar pessoa para home office, hein? 87% de acréscimo, então realmente é irreversível essa nova modalidade. Você vê assim também, doutor? Sim, Santiago, é uma tendência, né? Uma tendência que não vai retroagir, né? Eu estou vendo aqui da janela a torre da Petrobras, por exemplo, que tinha, né, na hora do almoço, um volume imenso de pessoas vindo ao centro para almoçar nos restaurantes aqui da região e depois voltando para a torre ali da Petrobras. E hoje não, hoje a Petrobras está 90% em home office e outras profissões, como a do direito, né? A nossa foi transformada. A videoconferência veio para ficar. Então, realmente, todos os nichos da sociedade, com exceção daqueles como mecânica, que ainda demandam a força física, esses ainda vai demorar um pouco, mas a grande maioria, tudo por videoconferência, a sociedade está mudando muito rápido nesse sentido.
Ô Marcelo, como é que você vê o home office crescendo dessa maneira? É uma tendência que parece que veio para ficar, né? Mas em comparação com o trabalho presencial, quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar em casa, na sua opinião? Olha, para o funcionário, a grande vantagem é a liberdade da execução do serviço, né? Se ele tinha o desconto do Vale Transporte, ele passa a não ter, ou seja, de cara ele já tem um aumento de 6% no salário ali, salário dele, né? Então é um reajuste que não esperava, né, naquele momento. E, obviamente, a pressão que ele teria na empresa, ele não tem no home office. Claro que ele tem a responsabilidade de fazer os trabalhos, mas não tem a pressão de ter ali um cliente próximo ou até mesmo ali o seu coordenador, o seu superior, né? Para a empresa verifica que a produção geralmente aumenta, tá? Geralmente aumenta, porque a pessoa em casa tende a trabalhar mais, incrivelmente, tá? Incrivelmente, e no mesmo espaço de tempo. Então, tem muitas vantagens no home office, mas claro, né? Tem que tomar cuidado aí com as questões ergonômicas, a questão do ressarcimento dos gastos aí com energia, internet, equipamento, se for o caso, e tudo mais. Sanados esses problemas, eu só vejo vantagens. Por exemplo, nós aqui, imagine se nós todos tivéssemos que estar no mesmo local, né, agora. Quanto que nós teríamos gasto de tempo e recurso financeiro? E nós podemos fazer o programa, cada um no seu ambiente de trabalho, e fazemos o programa com excelência. Então, eu vejo com bons olhos a chegada aí do home office para a vida profissional nas empresas. A qualidade de vida, né, a agilidade, isso aí nós ganhamos muito, né? Ô, Rafael, mas precisa ter uma regulamentação, porque, por exemplo, se o cara cai da cadeira de cabeça e morre, e aí, como é que fica? Não é acidente de trabalho? O doutor Maurício é especialista nisso, direito do trabalho, ele pode responder isso. Mas o que eu vejo, Santiago, é que com a pandemia as empresas foram forçadas a ir para o mundo digital, não teve jeito. E eu costumo falar, né, por estudar e tudo mais, que quem não está na internet não está no mundo hoje, né? E não basta estar na internet só abrir um Instagram e colocar fotos aleatórias. Não, você tem que ter uma estratégia para você fazer as suas postagens. Como o Dr. Maurício falou, mecânica é um trabalho que não tem como você fazer remoto, mas a empresa ela pode divulgar o seu trabalho na internet e deve fazer isso para que seja conhecido para mais gente. Com a internet a gente pode falar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? São milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo que estão acessando a sua empresa ali, né? E o Instagram é como se fosse uma consequência, né? Uma extensão da sua empresa. E com a internet surgiram profissões do futuro, né? E profissões que não existiam até então, como, por exemplo, secretária remota, copywriter, né? Que é aquele profissional da escrita persuasiva, designer, gestor de tráfego. Então, muitas profissões que existiam, mas com poucos profissionais, hoje em dia estão sendo difundidas. Só que existem poucos profissionais ainda pela demanda que reprimida que existe na internet. Então, acredito que hoje você pode ter uma empresa e não ter um local físico. Você pode contratar uma secretária remota para fazer os atendimentos. Você pode atender os seus clientes de forma virtual. Você pode ter um gestor de tráfego para fazer toda a sua campanha, toda a sua propaganda. E você não precisa ter um local físico. Isso reduz custo tanto da empresa quanto do próprio profissional que tem que gastar tempo se deslocando até o local físico. Então, acredito que a internet realmente veio para ficar, o trabalho remoto veio para ficar e só tem que fazer algumas adaptações, como o Marcelo falou, a questão do Vale Transporte, energia e tudo mais, mas com certeza é um caminho sem volta e graças a Deus que é um caminho sem volta, porque hoje em dia você pode gastar muito menos e falar para um número muito maior de pessoas. Tá certo. Doutor Maurício, nosso tempo está acabando, mas só fala para a gente, porque ficou a curiosidade no ar. Existe regulamentação já para isso ou não? 10 segundos, doutor. Ainda não. Está em vias de ser formada. Mas foi uma boa pergunta. No meu entendimento, é acidente de trabalho. Tá certo. Bom, quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, nosso querido Marcelo Rocha, contador e professor, da mrochacontabilidade.com.br, hein?
Bom, o Maurício Baltazar de Lima, nosso advogado e comentarista, e o doutor Rafael Ferrari, advogado, conosco hoje. Um grande abraço a vocês, uma ótima semana. E a você também que nos assiste, obrigado pelo carinho. Estaremos de volta amanhã, 13h na TV Unisantos e às 19h na TV Com. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro espera outro. Até lá, fui!